8h05, temperatura de 21 graus. Boa noite a você ligado conosco aqui na Rádio Irapuru. Boa noite, Passo Fundo. Hora certa, 8h05, 21 graus. A partir de agora tem emoção, afeto, comportamento. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a você. Volto depois de alguns dias de férias, né, doutor Érico? Estou aqui novamente. Boa noite. Boa noite, Tibola, ouvintes, e o nosso querido professor José Júlia Buchaim, que já está lá em Buenos Aires, conectado. Tava com saudade do Tibola. Tava com saudade. Tu vê, senti saudade do Tibola. Que fase, hein? Mas 2 semanas aqui, o Ariel se esforçando, mas não tem o mesmo traquejo do Tibola, que é veterano aqui do horário, né? Mas obrigado. A gente se virou, né, Tibola? Ah, não, se virou. Adriel deu conta do recado aí, com certeza. Telefones liberados para você participar: 2104-1616. 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O Torpedo é o 991629923 e o WhatsApp 991629943. Vamos lá, agora fazendo a conexão direto com Buenos Aires, o nosso querido mestre, Dr. José Júlia Buchaim. Semana passada esteve conosco aqui, mas chegou em Passo Fundo na terça-feira à noite e voltou para Buenos Aires no sábado. Acabou não podendo vir na rádio, mas aí eu fiz esse convite e o Dr. José Júlio é sempre muito disponível, muito gentil, atendeu o convite para bater um papo com os nossos ouvintes. Dr. Zé Júlio, boa noite. Boa noite, Érico, boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes. Aqui estou de Buenos Aires, mas com o coração perto em Passo Fundo. Me sinto muito bem aí. Que legal. Nos conta, como é que está a temperatura aí na capital portenha nesse momento? Aqui tivemos sorte que ontem deu uma chuvarada e um vento muito forte e está muito agradável. Eu acho que está pelos 20 graus, uma coisa assim, refrescou bastante, pois realmente estava 32, 33 os dias anteriores. Como aí, não? Que legal. A ideia hoje, né, da gente conversar esse assunto, nós já tínhamos conversado em outro momento, informalmente, a questão dessas armadilhas na vida da gente, que são os amores impossíveis, né? Essas situações que a gente fica sonhando, idealizando, desejando, e são situações ou que são irreais, ou situações que já passaram, enfim, essa ideia que esse é o convite para os ouvintes da gente poder conversar. Quem sabe assim, doutor Zé Júlio, esse já é um tema que tu vens pensando e revisando há algum tempo. O que seriam esses amores impossíveis na vida da gente? Sim, é um tema que a mim me chamou a atenção, digamos assim, não é, de perceber em quase todas as pessoas. Eu acho que provavelmente em todas as pessoas nós temos como esse engrama assim de desejar, nos tentar, nos encantar, nos aproximar de alguma situação, seja assim amor pelas pessoas, não um amor romântico, um amor sentimental, seja também projetos, digamos assim, ou ideais, ambições, não é? Que é muito comum que se apresente como a ideia da impossibilidade, não é? Como se fosse quase como uma tragédia, assim, uma neurose de destino, que a gente vai poder desejar, vai poder ir até um certo ponto, mas no fim vai ficar isso interrompido, não vai poder se realizar completamente, não? Sim. Então eu fiz uma frase assim que eu gostaria de dizer para vocês, que eu acho que é como um paradigma de curação, não é, que eu encontro através de todas as terapias, que a gente passar dos amores impossíveis ao amor impossível, quer dizer, a possibilidade da gente viver o amor em plenitude na vida, por tudo que a gente ame, por tudo que a gente goste, a gente estar liberado e se desfazer ou superar ou encontrar maneira de não cair nessas armadilhas, digamos, das impossibilidades, não é? Perfeito. Mais ou menos um aspecto muito consistente nos tratamentos. Ótimo, mas aí eu entro com outras questões para a gente poder desenvolver.
parece que nós, seres humanos, no geral, a gente, não sei se é a nossa carência afetiva, se é a nossa eterna insatisfação, parece que sempre a gente precisa de uma ilusão. Essa tua ideia de trocar o amor impossível pelo amor impossível, quer dizer, no que seja possível, o difícil é que a gente tem que abrir mão da ilusão, e isso é algo, acho que exige muita maturidade, muito esforço. O que tu pensas disso, doutor Zé Júlio? Eu vou fazer um pouco um relato da origem disso, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, não é? De outras disciplinas, antropologia, sociologia, digamos, não é? Eu gostaria de dizer que me parece que o início de toda essa história tem a ver com a legislação, digamos, amorosa, não é? Sim. Porque já antes da psicanálise já tem um autor francês muito conhecido, um sociólogo, Claude Lévi-Strauss, que é uma pessoa que estudou muito, que escreveu um livro muito interessante que se chama Estruturas Elementais do Parentesco, não é? Certo. Onde ele estuda nos povos primitivos como é que está estruturada as leis que legislam com quem que você pode se casar, com quem que não. Tem uma série de protocolos, assim, se você se encontra com os parentes, como é que você tem que se comportar para, digamos, evitar a situação de você cair no que seriam os amores incestuosos, não? Os amores que a lei social, né? Porque é uma questão social, cada sociedade tem uma... Sim, as convenções da cultura, né? Sim. Isso, as convenções da cultura legisla sobre com quem que a gente pode fazer família e ter filhos e estabelecer a rede, digamos, de crescimento social e com quem não. Tem alguns que estão proibidos e outros que estão indicados, vamos dizer assim, não é? Sim. O mais universal seria essa lei do incesto, não é? Que a gente não pode ter relacionamento amoroso com ideia de procriação com a mãe ou filho, ou a mãe com a filha com o pai, não? Sim. Seria a relação incestuosa que é o que também se estudou mais na psicanálise através do Freud, o que se chama o complexo de Édipo, não é? Vou lembrar rapidamente a história para não sei as pessoas que não conhecem, mas são leigos, claro. Édipo era o filho dos reis de Tebas, de Laio e Jocasta. E o Laio, que era o rei, recebeu um oráculo, ele foi visitar lá, eles tinham os oráculos que eram como se fossem pessoas que... videntes, assim, videntes, algo do tipo. Videntes, com capacidade de enxergar o futuro, e então o oráculo disse para ele que o filho que ele tivesse mataria ele. Então ele acreditou tanto nisso que o filho Edipo, ele botou numa cesta, mandou em realidade matar ele por uma pessoa do seu mando, e a pessoa teve pena do Édipo e botou ele numa cesta, tipo mais ou menos como aconteceu com Moisés na tradição judaica, não? E foi dado então, para adoção, alguma coisa assim, né? Foi dado para adoção. Os reis de Corinto, de uma cidade próxima, criaram ele, adotaram ele, e assim ele se criou. Mas aconteceu que ele indo para Tebas, ele se atravessa num cruze com o Laio, que vinha numa carruagem diferente, ou num cavalo, não sei qual era a descrição, agora não me lembro, e eles têm um enfrentamento por quem passa primeiro na estrada, mais ou menos como agora no trânsito, não? Que tem preferencial quem vai pela mão direita, não? Enfim,
eles se batem aí a espadas e o Édipo mata o Laio sem saber que era o pai. Sem saber que era o pai. Sim. Ele chega em Tebas e nesse momento tinha era uma época de infertilidade, porque tinha um personagem mitológico, a Esfinge, que tinha criado uma situação de infertilidade, de que as plantas não cresciam, enfim, tinha assim uma peste, uma situação ruim, e ela fazia uma pergunta para quem se atrevesse a decodificar a pergunta, e se contestava bem, ia então se desfazer toda essa maldade, toda essa ruína, e ia se casar como prêmio com a que tinha ficado viúva, a Jocasta. Sim. E a pergunta, vocês sabem qual é? A tradicional pergunta de qual é o animal que caminha primeiro em 4, depois em 2 e depois em 3, não é? E o Édipo responde bem que é o ser humano, não? Primeiro gateia, depois caminha em 2 pernas, depois tem o bastão, a bengala, quando já está velho, caminha em 3 pernas, vamos dizer assim. Então ele ganha o direito de se casar com a Jocasta. Tebas tem muitos anos de felicidade, então a cidade progride, até que começa outra situação de pestes e de acontecimentos ruins, e são consultados o oráculo de novo, e o oráculo diz que a questão é que não encontraram o assassino do Laio. Sim. Não tinham, motivam e dizem que se encontra um assassino do Laio, as pestes estas se resolveriam. Então o Édipo mesmo começa a investigar e faz toda uma investigação através da qual ele se descobre que ele mesmo tinha sido o assassino do pai, não é? Então ele, frente a esse descobrimento, ele se perfora os olhos, se enceguece e passa os últimos anos deles retirados numa ilha, digamos assim, exilado, e Tebas volta a recuperar a sua saúde, vamos dizer assim, sim, não é? Volta a prosperar. A prosperar. Essa é a tragédia do Édipo, tão conhecida na literatura grega, e o Freud aproveitou essa tragédia para nos explicar que é um pouco um destino que nos acontece a todos, assim, que temos um encantamento inicial pela mãe, entre os 4, 5 anos, mais ou menos, a gente tem esse amor, essa ilusão, esse amor ilusório com a mãe, acha que a mãe lhe corresponde, não é? Até que se dá conta que a situação tem, primeiro, que se sente inferior, digamos, ao pai, não se dá conta que é inferior ao pai, que a mãe nunca vai ter o mesmo relacionamento que tem com o pai, e ele diz pela própria estrutura da situação se vai a pique, se vai ao fundamento, usa essa palavra o Freud, mas a questão é que tudo isso fica reprimido. Ali vem o Freud escreve o que chama repressão primária, que é o esquecimento de todos esses eventos dessa paixão infantil. Então, como essa paixão infantil fica reprimida, quer dizer, fica isolada da consciência, reprimido quer dizer que a pessoa não tem lembrança, tem o que se chama a amnésia primária, digamos, infantil. Sim. Isso fica querendo sempre se expressar depois. Essa seria a origem, o amor edípico reprimido seria a origem mais universal dentro da cultura ocidental, não, que compartilhamos todos nós nos nossos países próximos, não sei, na Ásia provavelmente seja diferente, no Japão, ou nos países do Oriente Médio também é diferente, eu acho, os complexos aí, as relações. Por exemplo, os egípcios permitiam as relações incestuosas entre irmãos, os faraós se escolhiam diretamente entre irmãos, os casamentos mais
valorizados, eram entre famílias e irmãos da mesma família, coisa que na nossa cultura, por exemplo, é aberrante, é proibido, não? Enfim, claro. Mas a questão é que essa repressão, esse amor reprimido é o que tenta sair sempre, é o que tenta retornar e é o que nos cria a ilusão de recuperar uma raiz, dar continuidade a algo que ficou trunco. Esse é o amor que ficou trunco. Então, essa origem, digamos, do amor edípico reprimido seria o responsável pela repetição da impossibilidade do amor. Sim. Quer dizer que a gente tem que reconhecer essa atração que a gente tem por procurar essas situações impossíveis, porque se a gente não reconhece e vai repetir a impossibilidade, a gente entra numa ilusão falsa e de propósito, vamos dizer assim, sabendo que a situação é impossível de se realizar, mas tem toda a energia, a atração, como de resgatar a história que ficou ali trancada, a gente entra habitualmente sem nenhum tipo de controle, não é? São amores muito passionais, muito intensos, até que se repete habitualmente um final trágico em algum sentido, mas não tem continuidade, não é? A tragédia consiste mais que nada na interrupção, como aconteceu com Édipo, que depois de uma felicidade intensa, a situação se transforma numa situação ruim, não? Então, esse seria a origem, digamos assim, segundo a psicanálise, daquilo que pulsiona dentro de nós, desde essa repressão, na medida que a gente consegue identificar esse amor impossível e consegue não entrar nesse jogo, é que a gente consegue passar do amor impossível ao amor impossível, quer dizer, a aproveitar da vida todas as formas de amor que tem e não se submeter mais à repetição desse amor proibido, que fica tão exaltado assim, que nos traz tanta exaltação, quando a gente consegue linkar com outra pessoa que tem justamente a complementaridade, não para construir juntos essa velha história e viver esse velho drama. Que belíssima aula de psicanálise o doutor José Júlio está nos dando, explicando, né? Viajei na Grécia Antiga agora. A história do Édipo, toda a origem disso. Temos ouvinte aí, Tibola? Temos uma pergunta aqui, o Sandro, ele está participando, ele mora no Boqueirão, e ele fala o seguinte: essa questão dos amores impossíveis, ele pode ser tratado também na questão quando se trata do dinheiro, enfim, como há uma diferença de dinheiro, de famílias, enfim, também isso pode ser tratado como um amor impossível? Totalmente, pode ser o dinheiro, pode ser que um more a 20 mil quilômetros do outro, pode ser que um seja a diferença de idades, digamos, sempre tem alguma diferença que impede o que seria o amor, digamos assim, pós-edípico, não é o amor que a gente chama de psicanálise genital, no sentido que é o que a gente pode realizar dentro da realidade, não é? O amor que está adaptado à realidade, que a gente tem um parceiro que já não é esse amor idealizado, não nos cria essa fantasia tão maravilhosa de realização tão intensa, mas nos permite nos acompanhar na vida, ter filhos, ter uma série de satisfações, mas certamente não é esse engrandecimento da expectativa que acontece quando a gente se engata nesses amores impossíveis, não é? Claro. Sim, pode ser dinheiro, pode ser condição social, pode ser qualquer situação que impeça a realização assim mais adequada, não mais adaptada, e que a gente tem um esposo, uma esposa e que dentro da realidade seja
seja permitido, seja possível, enfim, tem as condições de levar adiante, não? Agora, é muito comum ao longo da nossa evolução, do ser humano, que a gente se encante por uma professora, por um professor, pela mãe de um colega, ou as meninas para um pai do colega, ou eventualmente até mais adiante na vida profissional, com um chefe. Então, isso tudo, assim, pelo que tu nos explicava, doutor José Júlio, isso tudo são sucedâneos ou seriam consequências desse complexo de Édipo, digamos, mal resolvido? Exatamente, Érico. O complexo de Édipo, como ele fica... O Freud tem uma frase muito interessante que ele usa uma palavra alemã que chama Untergang, quer dizer que se vai ao fundamento, se afunda. Ele diz que o complexo de Édipo, se a pessoa se esquece porque ele se afunda, ele fica submergido, não é? E ele está sempre esperando a oportunidade de voltar a sair à superfície e voltar a tentar se realizar. Não é? Mas essa é a armadilha mais compartilhada, a armadilha mais, como lhe dizer, comum de todos os seres humanos, assim, das culturas ocidentais. E como tu disse, se procura de diversas maneiras, sendo isso de uma aluna pelo professor ou uma pessoa de menos idade por a outra que representa um pai ou uma mãe, não? Enfim, essa situação é a que, ao mesmo tempo, nos atrai de uma maneira muito especial, porque a gente, como não tem consciência, se você não se trata e não identifica essa situação dentro de você e não se dá conta de que isso se repete sempre igual, você entra em todas as situações que tem essa característica, porque a outra pessoa é absolutamente complementária com essa expectativa, não? Com esse desejo, com essa expectativa, com essa história. Se produz uma sincronicidade não patológica para a gente repetir essa tragédia, repetir essa desgraça, não é? Mas com a ilusão exagerada de que, bom, vai cumprir aquele desejo que ficou interrupto, não é? Às vezes tem desejos que também não são edípicos, digamos, mas são também reprimidos por algum motivo, impossíveis, digamos, na infância, e que ficam reprimidos e a pessoa quer retomar como essa espécie de nostalgia, não, de completar essa etapa que não viveu. E também isso cobra dentro da vida da pessoa uma força extrema e muitas vezes é inadequado, porque a pessoa não está realizando isso dentro da realidade, porque é o que acontece. O Freud escreveu um fenômeno muito especial também, que se chama amor de transferência, porque na relação com os terapeutas, inevitavelmente a gente repete esse modelo de transferir para o terapeuta os desejos reprimidos e acha que o terapeuta corresponde de alguma maneira. Então, como o terapeuta não diz nem que sim, nem que não, se ele é bom terapeuta, não, se a pessoa ajuda a desenvolver a situação para poder revelá-la, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que nem se angustiar, nem se apaixonar também pelo paciente, ou pela paciente em correspondência, digamos, a essa expectativa edípica, não? E para poder desenvolver a situação, mostrar qual é a estrutura da situação e a pessoa se libertar, porque para a pessoa entrar nessa etapa que eu falo do amor é impossível, a gente tem que alcançar a liberdade, não é? Tem que alcançar a liberdade dessa história edípica e tem que ter a confiança de saber amar dentro da realidade. A gente poder desenvolver todos os tipos de laços de amor que existem, mas dentro da realidade e não de uma maneira cindida, dissociada, como habitualmente se desenvolvem essas relações de amores impossíveis, que é assim como, por exemplo, amantes, dupla vida, não é? Relações que não podem se apresentar dentro da sociedade, não, porque elas ficam dentro da bolha essa da repressão,
não é? Se realizam sempre num âmbito assim de proibição, de dissociação do resto da vida da pessoa, que traz para algumas pessoas um transtorno grande, outras pessoas se adequam a isso. Eu já vi casos até de dupla vida, assim, em paralelo, perfeitamente, digamos, não é as pessoas, digo, mas traz um sofrimento, não é uma situação saudável, digamos assim, porque traz um sofrimento inevitável para a pessoa, ainda que consiga realizar essa duplicidade. Sim. Enfim, é bastante complicado. Sim, uma questão também que na adolescência é muito comum, esses amores impossíveis, e que também acho que vale a pena citar, é a questão, doutor Érico, doutor Júlio, a questão dos amores impossíveis para com os ídolos, para com os artistas, né? Sejam eles atores, atrizes, claro, cantores, popstar de modo geral, celebridades. É muito comum que isso aconteça na adolescência, mas também não é nada impossível a gente ver das pessoas mais maduras, mais velhas, né? Sim, sim. É muito comum, porque todo amor assim que representa um ideal nos remete a esse primeiro ideal, porque a desgraça do ser humano, Freud escreve isso com muita clareza, não é? Que a vida sexual se desenvolve nessas duas etapas. Se tiver uma continuidade como para a pessoa poder completar a vida amorosa sem essa interrupção, sem todo esse jogo entre o pai, a mãe, o triângulo amoroso do Édipo, etc., seria muito mais fácil a realização da vida amorosa, não? Mas é algo que todos temos que em algum momento reconhecer e sair da fantasia essa que o amor com o ídolo. Na adolescência a gente se fica enlouquecido, não, com as figuras do cinema, seja as artistas femininas ou os masculinos também, a mesma coisa, não, ou do gênero que seja, não, mas o importante é que a atração é imaginária, é uma idealização que se faz. Porque você nem conhece a pessoa, você nem sabe como é que vai se dar com a pessoa, nem tem projeto de fazer um tipo de relação, menos de família ainda, não? Mas, enfim, desde o ponto de vista da excitação amorosa, é máxima, não, essas idealizações. E tem uma expressão que é bem comum entre os jovens, né? Eu tô namorando com tal pessoa, só que ela não sabe ainda, né? Ainda não sabe. E a impossibilidade de realizar por algum motivo prático também alimenta mais que esse amor fique na fantasia, não? Porque... é um forte ingrediente, a dificuldade, a proibição, como a história do Romeu e Julieta, que eram de duas famílias assim inimigas, que não... Então todos esses ingredientes tornam essas relações mais apimentadas ainda. Mas que bela aula estamos tendo com um profundo conhecedor de psicanálise, o nosso querido professor José Júlia Buchaim. Tem pergunta de ouvinte, Tibola? Tem. Vamos lá, por favor. Não sei se de fato a pergunta se enquadra, mas eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas é uma mulher, tá? Ela disse assim, e aquela situação de que o homem, né, tem vários casamentos, sabe que é um homem que nos casamentos anteriores acabou traindo a mulher e tal. Estou resumindo aqui a pergunta dela, que é um pouquinho extensa, mas ela vai nessa linha, né? Nesses relacionamentos e que o cônjuge, seja homem ou mulher, acaba tendo, né, um histórico de traições, um histórico de não permanecer com a mesma esposa ou com o mesmo esposo. Seria um amor impossível você apostar numa relação dessa? Hein, doutor Zé Júlio? Eu acho que aí daria para pensar por dois lados. O lado do homem, esse que tem várias relações, né? E, enfim, que não esquenta o banco com ninguém, tá que nem macaco pulando de galho em galho, né? O lado dessa pessoa e o lado de quem se envolve com ele. Eu acho que tem dois lados que são questões um pouco diferentes que a gente pode pensar. O que dá para dizer para uma pessoa que está nessas situações distintas, doutor Zé Júlio? Sim, a pessoa que está, enfim, tem que ver o que ela repete para
para que não funcione cada relação. Não? Pelo que eu entendi aqui, a pessoa, essa pessoa, no caso, que não repete as relações, seria traição. A pessoa que gosta de trair, gosta de ficar de galho em galho, como disse aqui o Érico. Bom, provavelmente essa pessoa está, digamos, atuando um aspecto desse complexo de Édipo, que seria a vivência de traição que a pessoa sente quando se desilude desse amor tão idealizado que a criança tem pela mãe ou pelo pai, segundo o sexo da criança, não é? A pessoa sofreu, a pessoa se sentiu traída. Por exemplo, a menina se encantou pelo pai até que um dia se deu conta que o pai não ia corresponder a essa fantasia amorosa dela, e então se sente traída, e então a pessoa, na vida adulta, a pessoa executa o papel de traidor como uma maneira de tentar se desfazer desse trauma. Digamos, existe em psicanálise uma regra, digamos, que é assim: a gente, tudo que sofre passivamente, uma das maneiras de querer se desfazer desse sofrimento é a gente tomar o papel ativo e fazer outro sofrer. Então, se você foi abandonado, por exemplo, por um relacionamento, é muito provável que você, no próximo relacionamento, se não elabora essa dor, se não, enfim, tramita adequadamente os sentimentos dessa dor, você vai fazer no próximo, vai fazer que o outro pague o mesmo que você sofreu, não é? Esse jogo da repetição, que chama fazer ativo o que se sofreu passivamente, é uma regra também bastante comum da vida amorosa e da vida emocional em geral, não é? Essa pessoa que trai assim compulsivamente, certamente tem a ver com essa situação de ter se sentido traído. Então agora é ele que trai, ele que toma o papel de ativo e não sofre a traição, não faz os outros sofrer a traição. Perfeito, e isso que o Dr. José Júlio nos fala, em geral são situações assim inconscientes, que a pessoa não tem essa noção, não tem informação de que está repetindo, e muitas vezes a pessoa acha que aquilo ali é algo inédito, né? Olha o que eu escolho, eu faço, eu pinto e bordo, faço o que aconteço, e a pessoa mal sabe que ela está sendo vítima da sua própria neurose, a pessoa está repetindo as suas próprias dificuldades, né? O mais interessante disso é que, para a pessoa que vivencia essas situações, é sempre a primeira vez, digamos, é uma situação original. Quem olha de fora se dá conta que é o mesmo roteiro, digamos, que já aconteceu várias vezes na vida, não? Por isso, quando a pessoa se separa num casamento, o que mais a gente tem que fazer terapeuticamente é investigar as causas, digamos assim, da separação. O que se deu de mal no relacionamento para que não funcione bem, porque senão a pessoa vai repetir isso no próximo, ativa ou passivamente, mas vai ficar fixada a essa frustração, não é? Agora, como essa ilusão, né, ou essa ilusão do amor impossível, ou a ilusão de que um próximo amor vai ser algo fantástico, diferente de tudo mais, como isso é atraente, como isso nos hipnotiza, né? Exatamente, é como uma hipnose, Érico. Isso a gente idealiza tanto isso, e é algo assim como que todas as frustrações que a gente tem com a relação atual que a gente tem, ou com a solidão, enfim, com o que seja, a gente projeta e focaliza, né, nessa nova expectativa, não é? É algo assim como você perdeu em tal ação da bolsa, que seja o criptomoeda, o que seja, não, mas então agora vai aparecer um negócio, o jogador, não, que perde uma aposta, mas não, na próxima aposta, agora eu vou recuperar tudo que eu perdi e vou ganhar mais ainda, não? É um jogo muito, muito enganoso e muito perigoso. Claro, mas... a gente repete a perda, não? Repete a perda, o que repete é a perda.
Pois essa questão que tu nos conta do Édipo, o encantamento, né? Aí eu lhe pergunto, isso tudo se repete com um intuito de resolver ou com o intuito de seguir sofrendo? Porque pode ser uma oportunidade de dar uma resolução à medida que se tem algum conhecimento, alguma informação disso, vamos dizer, de não morder mais essa isca, mas também é uma medida da pessoa, é uma possibilidade também da pessoa se manter presa e estar repetindo essas situações de frustração e de desencontro, né? É exatamente isso. Habitualmente é uma maneira de repetir, não é? Porque se a pessoa consegue não morder a isca, é que a pessoa decodificou que é um encantamento ilusório, que é uma... Contigo, Érico, assim, a parte cúmplice, digamos, dessa desgraça é a gente renunciar, não é? Como nos casamentos, a gente não batalhar, enfim, se tem dificuldades, se tem desacertos, se tem incoerências, assim, no casamento, coisa que a gente não está feliz, a gente pode procurar ajuda, pode conversar, se tratar individualmente, ou em casal, ou em família, ou como seja, digamos, tentar resolver as situações, não é? Tentar procurar um caminho de melhorar os relacionamentos. Quando a gente entrega os pontos, bom, é uma maneira eficaz, digamos assim, de sair do sofrimento, mas a um custo enorme, não? Que é a perda total da possibilidade de amar. Sim, porque quando somos jovens, né, ou muito jovens, que não temos independência financeira, não temos autonomia, moramos com os nossos pais, enfim, então isso implica que a gente tenha que se sujeitar, respeitar as regras do jogo, ou aquilo que muitas vezes os pais dizem para os filhos: olha, meu castelo, minhas regras, quer dizer, aqui na minha casa funciona assim, mas depois que a gente se torna adulto, a gente se torna dono da nossa vida, a gente tem a possibilidade, tem o direito de assumir a direção da nossa vida, fazer escolhas, se responsabilizar por elas, correr riscos. Então eu vejo como uma coisa triste, assim, eu acho que é até constrangedor quando alguém diz isso: eu não fiz porque não me deixaram, eu não fiz porque os meus pais não queriam. Ok, teve esse contexto, mas o que você fez com isso? O que você fez para mudar essa situação? Você lutou, você tentou, enfim, então assim, muitas vezes as pessoas podem acabar se protegendo, se escondendo por detrás desse tipo de proibição, esse tipo de barreira, para não se depararem com a sua dificuldade, com o seu medo, com as suas angústias de arriscar. Então parece que aí fica naquela situação: olha, eu estou frustrada, eu estou sozinha, mas parece que assim eu estou mais protegida de riscos de uma relação, risco de dar certo, risco de ter problema, risco de ter desencontro. Então as coisas são mais complexas. Eu acho que dizer que está sozinho porque não deixaram é uma parte da história e é uma simplificação muito grande, me parece, doutor Zé Júlio. Completamente de acordo, Érico, exatamente, Isso não estamos dizendo não é para crucificar o ouvinte, não. É para ajudar o ouvinte a entender o que está em jogo, das emoções que está em jogo. E olha, eu acho que enquanto a gente está vivo, né, Tibola, tem a possibilidade de fazer ajustes, mudanças, correr atrás, porque senão o que a gente não pode, em geral, o que as pessoas nos dizem, assim, a gente se arrepende na vida é do que a gente não fez. Em geral, a maioria de nós somos responsáveis, somos assim, coerentes, respeitosos, então a gente se arrepende do que não fez, não é do que fez. A maioria das pessoas não faz bobagem. E eu perguntei, ela me respondeu aqui o seguinte, acrescentou, né? Tenho 3 filhos, casados e sou sozinha. E aí eu perguntei a ela, e a pessoa, ela é casada? Pedi se ela é casada. Ela falou sim, então é um empecilho.
Ok, mas E mora longe, segundo ela. Ok, eu já vi vários exemplos, de não me contarem no consultório, o doutor Zé Júlio também, que tem uma vasta experiência clínica, exemplos assim, Tibola, olha, eu namorei a fulana há 30 anos atrás, depois cada um seguiu um caminho, aí eu fiquei viúvo, ela se separou, ficou viúva, olha, eu conheço acho que uma meia dúzia de histórias de pessoas que se reencontraram depois de 30, 40 comum, né? anos. Isso, então, o que eu acho isso bonito? Ou seja, as pessoas estão lutando em busca do seu bem-estar, da sua felicidade, da concretização de sonhos. A gente tem que ter cuidado para não ficar preso, para não ficar amarrado em situações. Então, porque o que a nossa ouvinte traz? Ok, a nossa ouvinte está sofrendo, mas a nossa ouvinte parece que ela só levanta barreiras. O que ela diz, ela não vê possibilidade. Então, isso, a meu ver, é uma dificuldade dela de concretizar, de viabilizar as coisas. No caso aqui da pessoa ser casada, até se entende um pouco mais, né? A outra pessoa ser casada, né? Parece que tá torcendo contra a pessoa. Mas, Tibola, ok, no mundo tem 8 bilhões de pessoas. Tem outras possibilidades, né? Então, mas aí tipo aquelas histórias. Eu tomei o microfone também para dar um fôlego pro nosso professor lá tomar uma água, né? Mas assim, ó, se não deu com alguém, se a pessoa que ela não te quer, não pode, tá, tudo bem, é triste, você fica chateado, você sofre por um tempo, mas se você de fato quer construir uma relação, tu quer ter alguém que te queira bem, que te valorize, que você pode ter uma troca de qualidade, vamos em busca. Se não, entra no assunto que nós estamos falando, os amores impossíveis. Eu fiquei... Aí é aquilo que se chama amor platônico. Eu fiquei encantada por uma pessoa que não me quer, ou que não consegue estar comigo. O que chama atenção aqui, doutor Júlio, é que ela está há 39 anos, divorciada e sozinha, não teve mais ninguém, enfim. Ela realmente está enclausurada, né? Não sei se por medo, por quê, enfim, que está sozinha. Claro. É uma pena que ela não se dê conta, o que disse o doutor Érico, que tem não sei quantos milhões de pessoas disponíveis para ela. Hoje em dia, eu sempre digo, não importa a idade, não importa, o amor é uma necessidade vital, que enquanto a gente estiver vivo, sente a diferença de ser amado, não ser amado, estar com alguém, não estar com alguém, é algo que a gente não tem que abrir mão, assim, tem que, ao contrário, batalhar, porque o que vai nos fazer a vida mais interessante é o intercâmbio com alguém. A solidão é uma ilusão, digamos, de controle de tudo, mas é muito pobre, é uma situação muito limitada. Sim, realmente mas... não... doutor Zé Júlio, mas eu acho que pessoas se protegem na solidão. Sim. Nesse sentido que tem menos risco de conflito, risco de desencontro, de traição, de decepção, de rompimento. A solidão, dizem uma frase aqui na Argentina, não sei se tem no Brasil, é uma amiga perigosa, porque a pessoa se acostuma, a pessoa se encanta também com a situação de ter tudo baixo controle. E é como tu diz, não se dá conta que está indo pelo cano, digamos, muitas possibilidades da vida, porque, bom, a pessoa se acomoda ali, se namora com a solidão e pronto, não? Fecha o capítulo, fecha o expediente, como se diz, não? E assim, me parece também, pelo que eu observo de algumas pessoas, que a solidão é algo que ficou idealizado no nosso meio, pelo menos no Brasil. Eu vejo depoimento de algumas pessoas assim famosas, influentes, passando aquela ideia, não, mas eu não preciso de ninguém. Eu fico bem sozinho, eu me viro. Se eu quiser, de vez em quando eu fico com alguém, eu tenho meus contatinhos, eu tenho meus crushes. Quer dizer assim, como se isso fosse uma vitória, como se as pessoas estivessem, vou dizer, num nível superior de não precisarem dos outros. Então, eu acho que tem essa distorção, como se fosse uma evolução da espécie poder ficar sozinho. Me perdoe, mas eu acho que isso é uma questão muito do preço que estamos pagando pela evolução de um lado e de outro,
que as pessoas buscaram, né? Não, eu não estou defendendo, eu estou dizendo que disso, né? Eu percebo, eu já vi muitos artistas falando esse discurso, e é gente legal, gente dizendo, não, eu estou sozinho, eu estou muito bem, eu me viro daqui, eu viro dali, eu quebro o meu galho assim, claro, assim, assado. Mas é um pouco do preço dessa independência buscada há alguns anos atrás, décadas, enfim, que agora está pagando esse preço aí. Essa questão da solidão, né? Eu vejo a solidão, assim, não me parece que seja necessariamente uma escolha. Eu acho que a solidão está, em geral, muito mais ligada a uma dificuldade de compartilhar, uma dificuldade de ceder, de conviver, de ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Agora eu quero ouvir a opinião do nosso convidado. O que pensa sobre essa questão de solidão? Por favor, doutor Zé Júlio. Exatamente como tu, Érico. Para mim, é muito claro, assim, depois de muitos anos de trabalho, etc., o que nos enriquece, assim como na economia, digamos, material, é a troca de bens, não? Eu tenho fome, então eu vou e como num lugar que a pessoa também ganha me vendendo a comida, eu ganho comendo, enfim, a troca material é muito clara, a economia é muito fácil de ver. Na vida emocional é a mesma coisa. A única coisa que nos mantém vivos emocionalmente é esse intercâmbio. Você estar com outra pessoa que tem muitas coisas parecidas com você, afinidades, etc., mas que também traz alguma novidade, não é? Então a gente, com esse intercâmbio emocional, é que a gente se renova, a gente se mantém trófico, eu gosto de usar essa palavra assim, como que a gente segue como crescendo emocionalmente, segue interessado na vida, não é? Senão a solidão é muito comum, por exemplo, nas aposentadorias. A gente vê as pessoas que fazem uma aposentadoria radical, assim, que se isolam completamente da sua história de trabalho, habitualmente se deprimem por falta de estímulo, não? A depressão mais simples ainda que você não tenha uma genética depressiva, um histórico depressivo, se você fica sem estímulos de intercâmbio emocional, de intercâmbio de ideias, de coisas que enriqueçam o seu pensamento, o mais provável é que você se deprima, se retraia, aí fica nessa solidão, muitas vezes entram já em coisas compensatórias como álcool. Não é muito comum o alcoolista de fim de semana, não, o alcoólatra de fim de semana que durante o trabalho está muito ocupado, está muito ligado aos intercâmbios, e quando fica sozinho, aí vem ou tomam ansiolíticos ou álcool, alguma coisa para passar um mau momento, não? Então, a vida emocional é muito sensível, a gente nem se dá conta disso, mas a gente é muito mais dependente da vida emocional do que a gente acredita. Então essa solidão, habitualmente, eu acho como tu, Érico, que é uma defesa para você não correr risco de traição, de perda, de desencanto, de todas as complicações que tem o vínculo humano. Mas eu acho que estar vinculado é a única solução para a gente ter mais ou menos uma vida saudável, emocional, esse intercâmbio que se dá com os vínculos. Perfeito. Porque sempre vai mudando, vai tendo uma novidade, enfim. Sim, porque é interminável, não? Nós somos animais gregários. Esses dias eu estava lendo uma coisa interessante. O homem de Neandertal, que foi uma espécie muito parecida conosco, que foi extinto, agora eu não lembro exatamente há quantos mil anos atrás, mas era um homem maior, mais forte, era um homem mais robusto. Sabe por que o homem de Neandertal foi extinto? Porque viviam em grupos pequenos.
E o Homem Claro. sapiens, que é a nossa espécie, sempre viveu em grupos maiores, então se ajudavam, se protegiam. Então, assim, ó, isso fez com que a força do grupo, Coletividade, né? a coletividade. E tem uma série de estudos mostrando, por exemplo, seguido a gente fala das telas. Por que as telas são prejudiciais no início da infância, muito pequenos? Porque o que desenvolve as crianças, o que desenvolve as pessoas é a interação, é o convívio social, é aprender a ceder, aprender a respeitar, aprender a interagir com o outro. Um fator importantíssimo, um dos principais fatores que traz qualidade de vida na terceira idade é justamente isso, é círculo de amizades, é ocupações, é envolvimento com outras pessoas. Então, quem se isola, quem vive muito sozinho, a pessoa está mais vulnerável e mais predisposta a adoecer, tanto no início da vida quanto no final da vida. Temos ouvinte aqui, pode ser? Mais Vamos um lá, ouvinte Tibola, participando conosco. manda brasa. Olha só, é um homem agora, tá? Há 20 anos conheci uma mulher com quem tive um relacionamento sem compromisso, coisa de jovem. Até hoje ela é casada, mora longe, ainda me procura, mesmo eu sendo enfático em dizer que nunca mais vai rolar mais nada, não vai ter mais nada com ela, enfim. Nunca tive nada a oferecer se não fosse aquilo que nós já tivemos. Chego a ficar incomodado com isso aqui, fala o ouvinte. Pois é, o que dá para dizer para esse ouvinte, doutor Zé Júlio? Não sei se entendeu a colocação do ouvinte dizendo, Entendi, sim. Bom, essa mulher evidentemente ficou, para ela, como de dizer, ela teve uma amostra desse amor impossível, não é? E ficou então super encantada, idealizou isso e parece que ela mantém esse desejo, uma cópia fiel, digamos assim, da história edípica esquecida, não? Esse homem representa para ela, evidentemente, o desejado impossível, e ela manteve o encanto porque a situação não se termina de elaborar nem para o lado de se consumar, para ver que é uma situação que não conduz a toda essa ilusão que ela esperava. Então, bom, como foi assim uma amostra grátis, como se diz, não é? Ela manteve ainda essa expectativa idealizada, ela ficou fixada numa expectativa idealizada, em vez de procurar realizações com outras pessoas. O homem não, parece que ele seguiu a vida dele, se realizou amorosamente, o ouvinte se realizou com outras pessoas. Eu estava lembrando de uma frase, acho que o Tibola já deve ter escutado, me engana que eu gosto. Parece que é como se a gente tivesse uma necessidade dessa mistura de ilusão, de engano, porque nessa situação que o ouvinte traz, de que uma outra pessoa há 20 anos ainda procura ele, parece que essa pessoa segue alimentando uma ilusão de que se aquele relacionamento tivesse se concretizado, seria algo do outro mundo, né? E até porque ele fala que ele nunca deu planos para ela, nunca ofereceu nada mais do que aquilo que tiveram, e ela continua insistindo. Tibola, mas aí aquela história que tu brincava antes, aí eu tô namorando a fulana, só ela não sabe. Mais ou menos por aí. Verdade, é verdade. Mas aí tem... fecha justo com as necessidades da figura edípica. Fecha justo, porque é um amor irrealizável, então fica sempre a fantasia boiando na cabeça dela, fica sempre, que maravilha que seria, não? Agora, por que será que algumas pessoas, em geral, nós ficamos paralisados frente a esses amores impossíveis, frente a essas situações que a gente idealiza, que eu acho que tem a ver com nostalgia, a gente muitas vezes acaba repetindo as mesmas coisas, voltando para os mesmos lugares, para os hobbies. Então, a gente faz isso por medo do novo, por esse apego ao conhecido. Por que a gente tem essa tendência natural, automática de repetir as coisas, mesmo que as coisas não tenham sido assim tão extraordinárias, doutor Zé Júlio?
Olha, isso é um princípio básico, Érico. Freud descobriu no ano 1920, quase teve que derrubou a teoria dele das pulsões, digamos, enquanto ele pensava que o que conduzia, assim, no decorrer dos processos psíquicos era a satisfação de desejos, não? Ele teve essa teoria desde o início até 1920, que ele descobriu que existe uma coisa mais poderosa, que é a búsqueda de satisfação, que é a compulsão repetitiva, não? Aí ele descobriu isso e ele chamou isso de instinto de morte, não é? Chamou esse instinto de repetição compulsivo, é o que aniquila as possibilidades do desejo seguir comandando a vida da pessoa. Muitas vezes a gente faz fica nessa repetição, Érico, porque de alguma maneira tem algum conflito com os desejos e não se anima a reinstalar a situação de desejar e de fazer fluir as situações e arriscar, enfim, ter que se enfrentar também com as limitações, porque a gente que realiza também, você compra um carro novo, por exemplo, quando o entusiasmo que você tem antes de ter o carro, certamente quando você tem o carro, algo vai diminuir, porque vai encontrar que o carro não é tão maravilhoso quanto se imaginava. Isso é produto de que o ser humano, primeiro a gente se realiza nas fantasias, na imaginação. A criança, por exemplo, vive a maior parte do tempo, 95, 99%, eu acho, do tempo, em contato com as suas imaginações, o que seria o brincar, não é? A pessoa brinca, a pessoa diz eu sou o Zorro e pronto, ela brinca de que é o Zorro e está feliz da vida e usa a capa, a espada, que se identifica com o personagem, se acha... A criança vive ensonhada, vive assim, acordada, mas numa fantasia. Quando a gente amadurece depois da adolescência, aí vem a realidade. E com a realidade vem essa desilusão da fantasia. E vem também a confirmação daquilo que sim é realizável. Por isso tu diz, por exemplo, os hobbies, os esportes, o que a gente, digamos, dá certo a realização da fantasia, a gente segue brincando. Eu, por exemplo, jogo golfe, eu sigo brincando como quando eu era criança, que acompanhava o meu tio no clube campestre, e nem eu jogava, mas via ele jogar e me parecia muito interessante ali caminhar no verde, enfim, essas coisas. Mas tem repetições saudáveis e tem repetições que são essas patológicas, que respondem a traumas negativos, não o que o Freud denominou então instinto de morte, não, que nos impedem realmente sair dessa. A repetição é como uma coisa que nos tranca, mas tem repetições que são gostosas. Por exemplo, é muito difícil a gente não gostar de um alimento que gostou alguma vez. A gente pode acrescentar outros, mas se você, por exemplo, feijão com arroz, eu acho, eu que vim morar aqui na Argentina, cada vez que eu volto no Brasil, é a minha comida predileta, não? Olha só. Para mim, o feijão é um sabor inesquecível, enfim, porque eu passei anos aqui, o feijão é um horror, nem tem feijão, para tu fazer o feijão amolecer, tem que deixar não sei quantas horas fervendo, porque tá tudo desidratado, não, o pessoal não consome. Sim. Aqui consome feijão, quanto muito feijão branco, mas não, feijão preto não tem. Para mim é uma esquisitez. E aí no Brasil é nada, é o almoço comercial mais simples, não? É obrigatório ter feijão. Se não tem feijão, tá faltando alguma coisa. Feijão e arroz é obrigado. Enfim, é muito interessante o que tu trazes isso das repetições que são saudáveis e são tróficas e nos ajudam a manter um certo equilíbrio nos nossos gostos, enfim, nas nossas rotinas diárias, e as outras que não, que são realmente respondem a traumas e a situações que nos complicam a vida, não? Perfeito. Por isso eu digo que para a gente chegar a isso do amor é impossível, a gente tem que alcançar um grau de liberdade que eu acho, a outra chave, digamos, da situação. Enquanto a gente não consegue ter um domínio, assim, por si, uma escolha
da sua vida emocional, em que a gente vai se investir, em que a gente não vai se investir, em que a gente vai desejar e tentar, digamos, a jogada e assumir as possibilidades de que dê certo, não dê certo. Eu digo liberdade nesse senso, não da gente poder ter consciência da situação, escolha e não se ver assim como impulsado interiormente por algo que escapa do nosso domínio, não é? Perfeito. Eu acho que essa liberdade é uma das chaves da nossa realização amorosa. Dias atrás eu estava lendo e eu me deparei com uma frase que me chamou muito a atenção. Para mim foi até uma frase, de certa forma, enigmática do filósofo alemão Immanuel Kant. A frase é assim: só é livre quem faz o que não quer. Tu vai pensar, claro. Tá, mas que negócio é esse? É livre quem faz o que não quer. Sim, qual é o sentido disso? Porque quem só faz o que quer é escravo do seu desejo. E aí o teu desejo que manda na tua vida, e nem sempre o nosso desejo é uma coisa boa pra gente, né? Completamente de acordo. Eu estou de acordo com Kant. A gente tem que ir mais além do desejo, senão o desejo toma conta, e nem sempre é bom isso para a nossa vida. Isso, dentro disso eu quero te perguntar, por que o ser humano, doutor José Júlio, é eternamente insatisfeito? É como tu dizia, se a gente compra um carro novo, em seguida aquele carro já não é tão bom. Se a gente sai de férias, as férias são boas, mas que saco, eu tenho que voltar a trabalhar, eu queria mais férias. Da onde que vem esse negócio de eternamente insatisfeito, que é algo, parece que universal da humanidade? Isso vem, Érico, de que o ser humano tem a linguagem. O problema está na linguagem, digamos assim, porque a linguagem te permite sempre encontrar algo que falta. Os animais, se não têm a linguagem, ou não têm a linguagem desenvolvida como ser humano, eles se gratificam muito mais simplesmente e não tem esse sofrimento da falta. Mas o ser humano sempre pode pensar, pode dizer com palavras, digamos, escrever a falta possível. Sempre é aperfeiçoável. Isso se chama em psicanálise, digamos assim, a questão fálica, não é? Sempre tem algo que pode, supostamente, preencher essa falta. A gente pode sempre pensar, representar, e dizer, não, então agora com isso aqui eu vou completar, ou seja, não sei, eu constrói uma casa, ou que seja, mas sempre fica faltando alguma coisa, vai atrás do que falta. É muito normal a pessoa ficar um pouco, como lhe dizer, escravo dessa falta, não é? Em câmbio, a pessoa que consegue um grau de liberdade, como disse o Immanuel Kant, pode se libertar desse desejo que está regido pela falta. O desejo está regido pela falta, só que às vezes a falta é verdadeira e a falta às vezes não é verdadeira. É um engano, não? É interessante, eu lembrava de o budismo tem frases muito interessantes, eu não lembro literalmente como é que mas é tipo assim, quem é mais feliz é quem menos precisa de coisas, né? Exatamente. Quer dizer, essa questão da vida simples, porque nesse nosso mundo que a gente vive, de consumismo, dessa valorização do ter, de ter que estar ostentando, tá super valorizado o consumismo, e aí entra de acordo com essa eterna insatisfação, que nunca o que tu tem é bom o suficiente, sempre terá algo melhor, que é uma enorme armadilha para as pessoas. É uma enorme armadilha, a gente vê isso na tecnologia, Érico. Ah, sim. Na tecnologia é impressionante, você aprende a usar um programa de computação, qualquer um, não? E já imediatamente, em poucos meses, tem uma alteração, e isso, teoricamente, no programa é um agregado, não sabe fazer uma coisa mais para o uso que a gente tem,
A versão, por exemplo, do Word do ano 97 me resolve perfeitamente tudo que eu preciso escrever, sublinhar, copiar, colar, não preciso nada das versões futuras. Mas de 30 anos atrás, professor? O senhor está atrasado, professor. Eu uso o Windows 10, tudo isso, mas, enfim, eu prefiro usar o que eu já conheço, porque eu já sei que me resolve o problema, não perco tempo, não é? Não perdo tempo de ter que aprender. Senão a gente tem que estar aprendendo todo o tempo, compra um celular novo e tem que aprender bastantes coisas novas. Enfim, eu sou mais conservador nesse aspecto. E me traz um benefício nesse sentido. Posso pensar em outras coisas, não tenho que usar tempo em aprender coisas que estão me impondo por esse avanço tecnológico, não? E não ficar refém dessas necessidades que são criadas. Refém. Toda hora está sendo criada uma necessidade nova. Não, celular é uma coisa que... Celular é uma coisa que, se parar para pensar, a cada ano você troca, se você quiser permanecer com a atualização do último software. Lançaram o modelo novo, o teu tá defasado. Como é que tu não tem o último modelo, cara? Se parar para pensar nisso, fica louco, né? Carro, A tecnologia tem muito a ver com isso. E é parte do que tu dizias das telas também, porque isso nos leva a ficar escravos dessa necessidade de evolução permanente, de troca permanente, que nem sempre nos é favorável. Às vezes é favorável mesmo. Tem funções maravilhosas que a gente, por exemplo, agora fala e o celular escreve, não? Agora, doutor Júlio, não vai me dizer que o senhor anda ainda com carro com carburador. Ah, sim, eu ando com carro com carburador aspirado, não é? Sem turbo. Olha só. Não, mas aí é mantendo a tradicional, raiz. É um motorista raiz. Não é aqui o Nutella que tem... Injeção eletrônica, essas paradas aí, não? Não, que tem um carro elétrico. O doutor Érico já é mais moderno, né, doutor Júlio? O Érico gosta de carro, enfim, ele gosta disso realmente. Para mim, um carro é um meio de transporte e pronto. Me basta que funcione, eu já conheço, já sei o que eu tenho que trocar, cada quanto tem que trocar o azeite, ou gasta a embreagem, os freios. Eu estou feliz com o que eu tenho, que é do ano 2007. Olha aí. Eu ando muito pouco, não? Enfim. Mas se a gente vai pensar, é muito mais simples, vamos dizer, em termos de carro, de mecânica. Por exemplo, um Fusca, né? A mecânica, a manutenção é simplíssima, é baratíssimo. Hoje em dia a tecnologia é fantástica, mas a tecnologia tornou as coisas muito mais complexas, muito mais difícil manutenção, muito mais caro. É o preço das coisas, né? Bom, mas isso a gente fica capturado, como tu diz, nessa coisa da falta, não da falta que sempre tem algum melhor entre aspas, não? Melhor assim, na descrição tecnológica. Não, e o melhor é, tudo bem que na vida a gente queira evoluir, se desenvolver, progredir, tá mais satisfeito, enfim, eu acho que isso é uma coisa saudável, importante, mas tem que ter cuidado de não entrar nessa ideia de um saco sem fundo de que nunca é o suficiente, né? Exatamente, Olha, professor Zé Júlio, uma conversa interessantíssima, nos brindou, né, Tibola, com uma excelente aula. Até o Tibola estava dizendo aqui, o doutor Zé Júlio está com todo o gás hoje, terça-feira, faceiro da vida. Mas eu voltei de Passo Fundo, né? Quando eu volto de Passo Fundo... Venha Passo Fundo e se reabastece. E dessa vez nem fomos comer um churrasco juntos, que em geral a gente vai comer um churrasco junto no sábado, dessa vez nem deu. Mas estão me deixando de fora dessas brincadeiras aí, né? Tudo bem, não? Não, mas a gente não convida a gremista. É mais selecionada. Mas claro. eu quero agradecer ao doutor Zé Júlio, sempre muito disponível, é uma excelente pessoa, é um profissional, assim, nota 10, num conhecimento, uma sabedoria, uma generosidade.
E fica a dica, quem precisar de um excelente psicanalista ou de um supervisor, o doutor José Júlio, que vem com frequência ao Brasil, agora de 2 em 2 meses, mas trabalha muito também via videochamada online, fica aí a dica, né, o doutor José Júlia Buchaim. Professor, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a todos vocês, a disponibilidade, Érico Tibola e os ouvintes, por terem participado. Espero que tenha servido de alguma coisa, enfim, essas reflexões, e gostaria no futuro, como sempre, de seguir participando. Já vamos inventar alguns outros temas interessantes. Isso, vamos ver se na sua vinda, início de abril, a gente consegue lhe trazer na rádio. Se não for possível vir pessoalmente aqui, visitar o Tibola até não é tão agradável, mas vir aqui bater um papo com a gente, aí a gente faz um programa por videochamada. Né? Segunda semana de abril, eu prometo que eu estou aí. Eu vou essa vez ficar mais tempo. Vou chegar antes da terça-feira. Então já está combinado. Ali em abril, se não tiver jogo de futebol, o doutor Zé Júlio vai estar por aqui. Doutor Zé Júlio, muitíssimo obrigado. Uma ótima semana em Buenos Aires. Um abraço para Maria e até uma próxima oportunidade.